All things are But he didn't want to do it. Mas ele não quis fazê-lo. That's the way it is today. They don't want to worship God in spirit and in truth. É assim que é hoje. Eles não querem adorar a Deus em espírito e em verdade. They just want to go to church and worship the way the church says worship. Eles apenas querem ir à igreja e adorar da forma que a igreja diz para adorar. Worship what God said worship. Adorar o que Deus disse para adorar. Jesus said God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Jesus disse: Deus é um espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. I put them together, the word and the spirit together. Isto é correto. Coloque-os juntos, a palavra e o espírito juntos. If the spirit is in the word will manifest itself. E se o espírito está na palavra, a palavra manifestará a si mesma. Exactly the reason you see discernment and healings and things like that, it's the word made manifest. Esta é exatamente a razão pela qual você vê os discernimentos e curas e coisas assim. É a palavra manifestada. Jesus said, go into all the world and preach the gospel. Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. He never said go into all the world and build churches or do so and so. Ele nunca disse que fosse a todo mundo e construísse igrejas ou fizesse isto e aquilo. Then things are all right. Estas coisas são boas. But didn't say go into all the world and teach the gospel. It said preach the gospel. Mas não disse para ir a todo mundo e ensinar o evangelho. Ele disse: pregai o evangelho. Well, in other words, to preach the gospel would be to demonstrate the power of the Holy Spirit. Em outras palavras, pregar o evangelho seria demonstrar o poder do Espírito Santo. Paul said the gospel come not in word only, but through power, manifestations of the Holy Spirit. Paulo disse: o evangelho não vem apenas em palavras, mas em poder, as manifestações do Espírito Santo. It has to be the very next word said, and these signs shall follow them that believe. Yes, amen. Isto tem que ser a próxima palavra que diz: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Right? It has to make the word manifest. Isso é correto. Ele tem que manifestar a palavra. And if the Spirit is in the Word, the true Spirit of God in the Word, e se o Espírito está na palavra, o verdadeiro Espírito de Deus na palavra. if ye abide in me and my word in you, ask what you will, and it'll be done. Se vós estiverdes em mim e minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiserdes e isto vos será feito. Correto? Vem! This comes right straight back to Scripture. Isto apenas vem diretamente de volta à Escritura. You can't get out of the Scriptures. It brings itself right back and balances itself up each time. Você não pode sair das Escrituras. Elas trazem a si mesmas de volta e se equilibra cada vez. But Cain, he wanted something beautiful. Mas Caim, ele queria algo bonito. Now, last night I was saying, remember, beauty. That's what the attraction of the eye. Agora, ontem à noite eu estava dizendo, recordem, beleza, esta é a atração do olho. The Catholic Church learned that long ago. A Igreja Católica muito descobriu isso há muito tempo atrás. That through the eye is the gate to the soul to make beauty and so forth, and people fall for that. Que os olhos são o portão para a alma, para a beleza e assim por diante, e as pessoas caem por aquilo. Hollywood learned it long time ago. Hollywood descobriu isto há muito tempo atrás. The devil knew it before any of you did. O diabo sabia disto antes que qualquer um de vocês soubessem. That's exactly right. Isto é exatamente correto. That's the techniques he worked on, the same thing.
Estas são as técnicas com as quais ele operou. A mesma coisa. Set himself a more beautiful kingdom. Preparou para si mesmo um reino mais bonito. It's always been beautiful. Ele sempre foi bonito. Even the devil, after the curse come upon him, he become a serpent. He's still a beautiful creature. Mesmo o diabo, mesmo depois que a maldição veio sobre ele, ele se tornou uma serpente, ele permanece uma linda criatura. Look how graceful he can move and how beautiful his colors. Observe quão graciosamente pode se mover e quão lindas são suas cores. Even his curse never took the beauty from him. Nem mesmo sua maldição lhe tirou sua beleza. Do you think Judas Iscariot was an old drunk with a collar up and hair combed sideways? Você acha que o Judas Iscariotes era um velho beberrão de colarinho levantado e cabelos penteados para os lados? He was a slicker boy. Ele era um trapaceiro, rapaz. Yes, sir. Sim, senhor. Devil's too smart for that. O diabo é muito esperto para estas coisas. When I went to Pig Alley, Brother Moore and I lost some friends, we thought we'd see just those old prostitutes of Pig Alley, just something drug out. Quando eu fui a Pig Alley, o irmão Murray e eu, quando eu estive na França, nós pensávamos que veríamos apenas aquelas velhas prostitutas de Pig Alley, um tanto drogadas. Satan's too smart for that, the most beautiful women you ever seen. Right? Satanás é bastante esperto para isto. As mulheres mais bonitas que já viu. Vem? He's smart. Ele é esperto. Sin is enticing. Sin is beautiful. O pecado é atraente. O pecado é bonito. But it's death. That's right. Mas é morte. Isto é correto. Don't look at beauty, look at truth. Not beauty. Não olhe na beleza. Olhe para a verdade. Não para a beleza. That's what's the matter at the church today. It's jumping for beauty and dying. Este é o problema com a igreja hoje. Ela salta para a beleza e morre. That's right, because it gets death. Isto é correto, porque ela possui morte. Don't want to stay too long on that to go to preaching on it. Não quero ficar muito tempo nisto. Eu pregarei sobre isto. But, however, we find that Cain then went away from God and took himself a wife out of another group in the land of Nod. No obstante, descobrimos que Caim então se afastou de Deus e tomou para si mesmo uma esposa de outro grupo na terra de Nod. That's exactly what the man does that will not come up and worship God in spirit and truth. Isto é exatamente o que faz o homem que não vem e adora a Deus em espírito e em verdade. He goes off and gets him a church that will satisfy him. Ele sai e obtém uma igreja que o satisfará. Goes off. Sai. But remember, saith after was the type. Mas recorde, Sete era um tipo. Abel, being the one that was killed, Seth took his place. Abel, sendo aquele que foi morto, Sete tomou o seu lugar. Was a sign of the death, burial, and resurrection of the Lord. Placed back again. Foi um sinal de morte, sepultura e ressurreição do Senhor, estabelecido novamente. Notice how them seeds came down last night. Observem como vieram aquelas sementes ontem à noite. Now we go on down here and get some of our scriptures we're using. Agora continuemos a descer aqui para obtermos algumas de nossas escrituras que estávamos usando. Seal being the mark, how that the seal was used instead of a name. Put it on. O selo sendo a marca, como o selo era usado em vez de um nome colocado. And the name of Jesus Christ is the seal of God, the righteousness of God. E o nome de Jesus Cristo é o selo de Deus, a justiça de Deus. The name of the Lord is a mighty tower, the righteous run into it and are saved. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correrão para ela e estarão a salvo. Is that God's seal? Este é o selo de Deus?
Whatever you ask the Father in my name, that will I do. Is that right? Seja o que for que pedires ao meu Pai em meu nome, eu o farei. É isto correto? Whatsoever you do in word or in deed, do it all in the name of Jesus. Seja o que fizerdes em palavras ou em obras, fazei tudo no nome de Jesus. Is that right? É isto correto? Everything you do in... Tudo o que fizerdes. Peter said on the day of Pentecost, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Seal of God. O selo de Deus. God's mark, seal, identification is the name of the Lord Jesus. O selo marcado de Deus, identificação, é o nome do Senhor Jesus. And when Jesus comes into you, it puts His Spirit in. E quando Jesus entra em você, Ele coloca ali o seu Espírito. No matter how many names you write on the outside of it, if the Spirit isn't there, it bears record of truth. Não importa quantos nomes você escreva do lado de fora disto, se o Espírito estiver ali, ele testifica da verdade. Then we find out that in Eden, God took and marked Cain and sent him out, but Seth stayed in the presence of God and God gave him his wife. Então descobrimos que no Éden, Deus tomou Caim e o marcou e o pôs para fora, mas Sete permaneceu na presença de Deus e Deus lhe deu a sua esposa. That's the way the true church. Esta é a maneira com a igreja. It stayed in the presence of God. Ela permanece na presença de Deus. Oh, I wish I could bring Paul Boyd, the historian, up here. Oh, eu gostaria de poder trazer Paul Boyd, o historiador, aqui. By the way, he'd been waiting for 3 years for one of the private interviews. Por falar nisto, ele tem esperado por 3 anos por uma das entrevistas privadas. They stand in home, they come from Asia, from Africa, from India, from everywhere, wait for years for them interviews. Eles esperam em casa. Vêm da Ásia, da África, da Índia, de todas as partes, esperam por anos por aquelas entrevistas. When they come in on that, we sit there until the Holy Spirit speaks. Quando chegam para aquilo, nós nos assentamos ali até que o Espírito Santo fala. And this morning while we were speaking, the visions broke. E nesta manhã, enquanto estávamos falando, as visões vieram. This is evangelistic service. Este é um culto evangelístico. At my home in different places, that's where the prophetic goes on. Em minha casa e em diferentes lugares, é aí onde o profético acontece. People comes who don't know which way to turn, and we wait right there until the Holy Spirit. Pessoas que não sabem para que lado virarem. E esperamos bem ali até que o Espírito Santo... They don't say one thing, let the Holy Spirit do the talking. Elas não dizem nada, deixam o Espírito Santo estabelecer a conversão. And He comes in and reveals it and tells them what they have done, what they must do. E ele se aproxima e revela isto e lhes diz o que elas têm feito e o que elas devem fazer. Just have that one person alone. Somente com aquela pessoa sozinha. Oh, how God marvelously. E como Deus maravilhosamente. So great this morning I had to walk down to the waterfront down there somewhere. Tão grandiosamente nesta manhã eu tive que andar até o porto, lá embaixo em algum lugar. I run into the pasture down there when I was trying. Encontrei com o pastor lá embaixo quando eu estava tentando... Struck me so bad trying to get my strength back again.
from the great powerful visions that unfolds and reveals and tells and what you have done, what you ought not have done, and what you must do, and what will come to pass after you do it. Isso me abalou muito, tentando restabelecer minha força novamente das grandes visões poderosas que se desenrolam e revelam e dizem o que você tem feito, o que você não deveria ter feito e o que você deve fazer. E o que acontecerá depois que você fizer isto? Oh, that's God only. Oh, Deus conhece isto. And not one time I'll ask anybody in presence or anywhere, was they ever told anything but what happened every time, just exactly because they can't lie. E em nenhuma só vez eu perguntaria a qualquer um presente ou em qualquer parte, não aconteceu tudo exatamente da maneira que foi dito todas as vezes, exatamente, porque ele não pode mentir. God can't lie. É Deus. Deus não pode mentir. Oh, living under the Holy Spirit. Oh, vivendo sob o Espírito Santo. Remember, saith God his wife. Recordem, Sete obteve sua esposa. God must have given him his wife. He stayed with God. Deus deve ter lhe dado sua esposa. Ele permaneceu com Deus. And now the believer that will stay with the Bible and stay with God, then he will. E agora o crente que permanecer com a Bíblia e ficar com Deus, então verá realizado seu intento. The true church will be the bride of Jesus Christ. A verdadeira igreja será a noiva de Jesus Cristo. The other will have a bride of the world, just anything. O outro terá uma noiva do mundo, apenas qualquer coisa. We found that last night. Nós encontramos isto ontem à noite. And also we read there about where Cain and Abel, where they both begin, and then we brought it over into Babylon. E também lemos ali a respeito de Caim e Abel, onde ambos começaram, e então nós trouxemos isto para a Babilônia. How Babylon appeared in Genesis. Como a Babilônia apareceu em Gênesis. And in the middle of the Bible, the last of the Bible. E então no meio da Bíblia, no fim da Bíblia, we had where Jesus, when he come on the scene and when he went off the scene. Vimos onde Jesus, quando ele chegou em cena e quando ele saiu de cena. Judas came the same way, the Antichrist, and the Holy Spirit came the same way. Judas veio do mesmo modo, o Anticristo e o Espírito Santo vieram do mesmo modo. The scriptures to that in Matthew 27, so 26. E as escrituras para aquilo estão em Mateus 27, então, ou 26. And then we find out here in E então descobrimos aqui em we find Israel, we had Israel and compared it with Moab. Nós encontramos Israel, tomamos Israel, o comparamos com Moabe. How that Israel stayed true, the bloodline true. Como que Israel permaneceu verdadeiro, a linhagem sanguínea verdadeira. And we find out here Moab, illegitimate, all fundamental, just the same as Israel was. E descobrimos aqui que Moabe, ilegítimo, todo fundamentalista, exatamente como era Israel. But Israel, who had the true bloodline, had signs and wonders following them. Mas Israel tinha a verdadeira linhagem sanguínea, tinha sinais e maravilhas lhes seguindo. They had a brass serpent, divine healing. Eles tinham uma serpente de bronze, a cura divina. They had a shout of the king in the camp. Eles tinham o alarido do rei no arraial. They had a smitten rock for their salvation. Eles tinham a rocha ferida para a sua salvação. They had a heavenly Father feeding them from above. Eles tinham um Pai celestial lhes alimentando do alto. They were having a glorious time, not yoked up with nothing, just an interdenominational floating around. Eles estavam tendo momentos gloriosos sem estarem atados a nada, apenas interdenominacionais vagando ao redor. They was making fun of them because it wasn't even a nation, just a scattered people. E eles estavam criticando deles porque eles não eram nem mesmo uma nação, apenas um povo disperso. But here it is, I hope you get it. Mas aqui está.
Eu espero que você obtenha isto. They were headed for their homeland. A perfect type of the true church today, headed for the homeland. Amen. Eles seguiram para a sua terra natal, um tipo perfeito da verdadeira igreja hoje, direcionada para a terra natal. Amém. Wandering about in sheepskins and goatskins and destitute and so forth. Vagando com peles de ovelhas e peles de bodes e desamparados e assim por diante. But we are looking for a city whose builder and maker is God. Mas estamos buscando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. That's the way the true church is moving today. Esta é a maneira que a verdadeira igreja está se movendo hoje. And the great fundamentals like Moab was come out with the perfect sacrifice like Israel had. E os grandes fundamentalistas, como Moabe era, vieram com o sacrifício perfeito, como Israel tinha. Just as fundamental in everything as Israel was, but didn't have the Spirit. Apenas tão fundamental e tudo mais como era Israel, mas não tinha o Espírito. We go on over to Esau and Jacob. Voltem a Caim, a Esaú e a Jacó. God said that the foreknowledge, that the predestination of God might... Deus disse que a presciência, que a predestinação de Deus poderia... Now did God want to condemn Esau, but knowing what he was... Não que Deus quisesse condenar Esaú, mas sabendo o que era. If God's God, he knowed everything. Se Deus é Deus, ele conhecia tudo. He knowed every flea that ever been on the earth. Ele conhecia cada pulga que estaria sobre a terra. He knowed every gnat would ever be on the earth before the earth was ever created. Ele conhecia cada mosquito que estaria sobre a terra antes até mesmo da terra ser criada. You know how many times he'd bat his eyes and how much tallow he'd make if he's rendered out. Sabia quantas vezes ele piscaria seus olhos e quanto sebo ele produziria se ele fosse derretido. He's infinite. Ele é infinito. Who can say what infinite is? Quem pode? Quem pode dizer o que é infinito? If he isn't infinite, then he isn't God. Se ele não é infinito, então ele não é Deus. And if he was infinite, he knowed all things from the beginning. E se ele era infinito, ele conhecia todas as coisas desde o princípio. And so therefore he could elect, but not because he wanted to, but because his foreknowledge let him know who would and who would not be. E por conseguinte, ele podia eleger, não porque ele quisesse, mas porque a sua presciência lhe permitia saber quem seria e quem não seria. That's the reason the entire church, every person that'll ever be in the rapture, their name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, says the Bible. Esta é a razão que toda a igreja, cada pessoa que estiver no rapto, seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Right. God knew it. Isso é correto. Deus sabia disto. Jesus came by the foreknowledge of God that and Jesus came to redeem or buy back that church. Jesus veio através da presciência de Deus, sabendo que Jesus viria para redimir ou comprar de volta aquela igreja. The preachers is like going to the pond and throwing a net in and pulling it. Como os pregadores que lançam sua rede ali no lago e a puxam. Kingdom of God is like to a man that take a net and went to the seashore. O reino de Deus é como um homem que tomou uma rede e foi para o litoral. When he pulled it in, he had water, spiders, snakes, serpents, frogs and everything else, but he had fish. Quando ele a puxou, ele havia apanhado aranhas d'água, cobras, serpentes, sapos e tudo mais, mas ele tinha peixe. We don't know which is and which is not fish. Agora, nós não sabemos quais são e quais não são peixes. Only thing we're supposed to do is sing. A única coisa que temos que fazer é jogar a rede. Brother Bunting's been singing here for a long time. E o irmão Buntani tem jogado a rede aqui por muito tempo.
I come out and took my net, same with you, Brother Bunting. Eu vim, peguei a minha rede e a joguei contigo, irmão Buntani. I cast it out there and pulled in. Eu a lancei ali fora e a puxei para dentro. Here they come up around the altar, stand up and make confession of Christ. Aqui vieram eles ao redor do altar, se levantaram e confessaram a Cristo. I don't know which is goat, which is sheep, which is a spider, a frog, or whatever it is, but God knew before the foundation of the world which was. Eu não sei quem é bode, quem é ovelha, quem é uma aranha ou sapo, seja o que for, mas Deus sabia antes da fundação do mundo quem era. All the Father has given me will come to me, Todo que o Pai me tem dado virá a mim, and no man can come except my Father draws him first. e ninguém pode vir a não ser que meu Pai o traga primeiro. All the Father hath, past tense, given me will come to me. That's right. Todo que o Pai, no pretérito, tem me dado, virá a mim. Isto é correto. He said it. Ele disse isto. Now, I don't know who it is. Agora, eu não sei quem são. I just cast in the net and say, come all ye of weary and heavy laden. Eu apenas lancei a rede e disse, vinde todos que estáis cansados e oprimidos. And then God knows which is which. E então Deus sabe quem é quem. I don't. Eu não sei. Nobody else knows. It's just up to God. Ninguém mais sabe. Isso simplesmente depende de Deus. So it's our duty to keep carrying on until He comes. Então é nosso dever continuar seguindo em frente até a sua vinda. Now, therefore the great church making itself ready. Agora, portanto, a grande igreja está se aprontando. We find out that Esau and Jacob, before either child was born, God said He loved one and hated the other. Nós descobrimos que Esaú e Jacó, antes deles nascerem, Deus disse que ele amava um e odiava o outro. And remember, they were twins. Same mother, same father. E recordem, eles eram gêmeos, a mesma mãe e o mesmo pai. Get it? Twins. Compreendeu isto? Gêmeos. Every revival produces twins. Todo reavivamento produz gêmeos. Certainly does. Com certeza produz. These twins born to the natural man and the spiritual man. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual. It was back in the Garden of Eden, Cain and Abel, the same thing. Isto foi lá atrás no Jardim do Éden. Caim e Abel, a mesma coisa. Started from there, it keeps coming on down. Começou ali apenas, continuou. Look at the church. Jesus, the pastor. Judas, the treasurer. Brothers. E veja a igreja, Jesus o pastor, Judas o tesoureiro. Irmãos, Out of the same tribe, so forth, right in the same group, same church. vindos da mesma tribo, e assim por diante, bem no mesmo grupo, a mesma igreja. One the pastor and the other the treasurer, one a devil and one God. Um, o pastor, e o outro, o tesoureiro. Um, o diabo, e o outro, Deus. That's the way it goes. É assim que isto segue. Jesus said in the last days the two spirits would be so close it would deceive the very elected if it was possible. Amen. Jesus disse, nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos se fosse possível. Amém. If it was possible, but it isn't. Se fosse possível, mas não é. They'll never do it. All right. E isto, eles nunca farão isto, correto. But he receives the true seal. Mas ele recebe o verdadeiro selo. And the seal of God is the Holy Spirit. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Now we're down to begin where we ended off last night on Ezekiel, the 9th chapter. Agora, vamos começar onde terminamos ontem à noite no capítulo 9 de Ezequiel. How many read it? Quantos o leram? Did you get great joy out? Read it now. Obteve você grande alegria disto? Leia-o agora. There's where the prophet foresaw Pentecost and told what would take place. Foi aí aonde o profeta previu Pentecostes e disse o que aconteceria.
He seen 6 men come from the higher gate, Ele viu 6 homens vindo da porta alta and they had slaughter weapons. e eles tinham armas destruidoras. Remember, did you notice it was designated only to Jerusalem? Recordem, você observou que isto foi designado somente para Jerusalém, Just to Jerusalem, because there's where the Jews, só para Jerusalém, pois é ali onde os judeus. God deals with Gentiles as individuals. Deus trata com os gentios como indivíduos. But Israel is a nation, God's nation. Yes, Mas Israel é uma nação, nação de Deus, sim. a missionary stood in my church. Um missionário esteve em minha igreja. I hear Brother Fred Softman once in a while say amen. And there's somewhere he's out in the audience. Eu ouço de vez em quando o irmão Fred Sotman dizer amém ali em algum lugar. Ele está aí na audiência. Anyhow, some of the brethren from out the tabernacle, a Jewish brother, been trying to get into Israel all along, trying to do something for the Jews. De qualquer forma, um dos irmãos lá do tabernáculo, um irmão judeu, tem tentado entrar em Israel todo este tempo, tentando fazer algo pelos judeus para... So he wanted to win them to the Lord. Disse que ele queria ganhá-los para o Senhor. And he come to the tabernacle the other morning, he raised up, when the anointing was on, he said, Brother Branham, I'd like to ask you a question. E ele veio ao tabernáculo outra manhã, ele levantou quando a unção estava ocorrendo. Ele disse, irmão Branham, gostaria de lhe fazer uma pergunta. How will I ever get into Jerusalem? I've tried every way. Como poderei alguma vez entrar em Jerusalém? Tenho tentado de todos os modos. I said, I wouldn't know what to tell you. Eu disse, eu não saberia o que lhe dizer. About that time the Holy Spirit moved and said, it's not so because Israel will be born in one day. All of it. Naquele instante o Espírito Santo moveu e disse, não é assim, porque Israel nascerá num só dia, sempre. Oh, we're near. Oh, estamos próximos. Oh, we're going to get to that in a few minutes now, the Lord willing. Oh, vamos entrar nisso em poucos minutos agora, o Senhor permitindo. And we find out that before the slaughter went forth, listen now, don't miss it. E descobrimos que antes de acontecer a matança, ouçam agora, não percam isso. Before the slaughter went forth, he seen a man come forth dressed in white. Antes de acontecer a matança, ele viu um homem se aproximando vestido de branco. What does white represent? O que o branco representa? Righteousness of saints. A justiça dos santos. Now, had a writer's inkhorn at his side. Agora, e tinha um tinteiro de escrivão ao seu lado. He went through the city first of Jerusalem and set a seal upon those who sighed and cried for the abominations that was did in the city. Primeiro ele foi à cidade de Jerusalém e colocou um selo sobre aqueles que suspiravam e clamavam por causa das abominações que eram cometidas na cidade. Is that right, you Bible reader? Isto é correto. Leitores da Bíblia? And then when the slaughter went forth, it said, don't spare old, young, children, babies, whatever it is. E então, quando aconteceu a matança, foi dito, não poupes velhos, jovens, filhos, bebês, seja o que for. Utterly destroy everything that doesn't have this mark. Destrua completamente tudo que não tiver esta marca. See, there was nothing left. Vem, não sobrou nada. They either received the seal or they did not have the seal. Ou eles tinham selo, ou eles não tinham selo. That's the reason in this day that we're coming right to it in a minute here in the New Testament. Esta é a razão que estamos chegando neste dia. Estamos entrando diretamente nisto em um minuto aqui no Novo Testamento. That the seal of God is the Holy Ghost, and outside of that is for the slaughter. Que eles, o selo de Deus é o Espírito Santo, e fora disso é para a matança. Pardon me, be lost. Me desculpem, estarão perdidos. Now, we've talked last night
Josephus' writings and so forth, as I referred to, and many of the other ancient historians. Agora, tomamos ontem à noite os escritos de Joséfos e assim por diante, enquanto me referia, e muitos outros historiadores do passado. Josephus probably wrote of the very days and lived near time that Jesus of Nazareth walked on the earth. Joséfos andou, provavelmente, escreveu sobre os próprios dias e viveu próximo do tempo que Jesus de Nazaré andou na terra. Now, and he spoke of it, that those people that... Agora, e ele falou disto, que aquelas pessoas que... He referred to them, I believe, as cannibals that was eating the body of Jesus of Nazareth. Ele se referiu a elas, creio eu, como canibais, que estavam comendo o corpo de Jesus de Nazaré. Of course, it was communion they were taking. Naturalmente, era a ceia que estavam tomando. You can eat it. No, he's just unconverted mind. He's just a historian. Ele não sabia, ele era apenas uma mente em conversa, ele era só um historiador. But they slipped away from Jerusalem when they seen that thing begin to come to pass and got away and went up into Judea and went all away from it. Mas eles saíram de Jerusalém quando viram aquela coisa começando a acontecer e se afastaram e subiram para a Judéia e bem distante dali. But the Jews, the great organizations, all swung together and come back and said, we'll go into the house of the Lord. Jehovah's our protection. Mas os judeus, as grandes organizações, todas marcharam juntas e voltaram, disseram: vamos para a casa do Senhor. Jeová é a nossa proteção. And we've lived in this. E temos vivido nela. God built this house. Deus construiu esta casa. Jehovah did this, and Solomon dedicated the temple. This is a very holy place. Jeová fez isto e Salomão dedicou o templo. Este é um lugar santíssimo. But they rejected the Messiah. When he came to them just exactly the way the prophecy said he would come. Mas eles rejeitaram o Messias quando ele veio para eles exatamente da maneira que a profecia disse que ele viria. And done the very things that the Bible said he would do. E fez as mesmas coisas que a Bíblia disse que ele faria. But he didn't come according to their theology. Mas ele não veio de acordo com a teologia deles. I hope that don't hurt, but I hope it anchors deep. Eu espero que isto não fira, mas espero que ancore profundamente. And they come. E eles vieram. He showed his Messiah sign, just exactly the way the Bible said he would do. Ele mostrou seu sinal de Messias exatamente da maneira que a Bíblia disse que ele faria. How many believes that? Sure he did. Quantos creem nisto? Claro que vocês creem. What was the Messiah sign? He was a God prophet. See? Qual era o sinal messiânico? Ele era um Deus profeta, vem. And when they did it, what did they call that Messiah sign? Can somebody tell me? E então, quando eles viram de que eles chamaram aquele sinal messiânico, poderia alguém me dizer? What did they call it? De que eles o chamaram? Beelzebub, a devil, a fortune teller. Because he could perceive their thoughts, know what they were thinking, telling them of these things. Beelzebu, de demônio, um adivinho, porque ele podia ouvir os seus pensamentos, sabia o que eles estavam pensando, lhes falava destas coisas. And the true Jews, what did they say it was? E os judeus verdadeiros, o que eles disseram que era? That's the sign of Messiah. Este é o sinal do Messias. Oh, Nathanael said, truly thou art the Son of God. Truly you're the King of Israel. Natanael disse, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Rei de Israel. Said, because I told you, I saw you before you come to the meeting, then you believe it? Disse, porque te disse que te vi antes que viesse à reunião, então crê você nisto? You'll be able to see greater things than this thing. Você, maiores coisas que essas, você
verá então. See, you must believe first. Believe it, and then you'll see greater things. Veja, primeiro você deve crer. Creia nisto, e então você verá coisas maiores. Now, we notice what's taken place. Agora, nós observamos o que aconteceu. But the upright, the big churches, the organizations, the Pharisees, the Sadducees, and Herodians, and all those, they said, Mas as colunas, as grandes igrejas, as organizações, os fariseus, os saduceus e os herodianos e todos estes, eles disseram, he's Beelzebub. ele é Beelzebu. They had to answer something. Eles tinham que responder alguma coisa. They had to tell their congregation, so he said he's of the devil. Eles tinham que dizer às suas congregações. Então eles disseram, ele é o diabo. Now bear that in mind. Agora guarde isto na mente. And they were religious men, holy men, godly men. E eles eram homens religiosos, homens santos, homens pios. As far as the world was concerned, one sin against them, they'd be stoned. Até onde o mundo sabia, uma só ofensa contra eles e seriam apedrejados. Scholars, graduated, seminary students, in a line of clergymen, and were condemned, and Jesus said, you are of your father, the devil. Eruditos graduados, alunos de seminários e na linha do clero, e foram condenados. E Jesus disse, tendes por pai o diabo. Then don't you condemn the Holy Ghost when He calls you out what you are. Então não condene o Espírito Santo quando ele lhe disser o que você é. Vem. Blind leading the blind, will they all fall in the ditch? Certainly. Cegos guiando cegos, cairão ambos no buraco, com certeza. Watch the scriptures, watch the promise. Observe as escrituras, observe a promessa. Know the hour that's approaching. Conheça a hora que está se aproximando. Those disciples filled with the Holy Ghost, marked with that sign in their forehead there, that seal of God. Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, marcados com aquele sinal em suas testas, daquele selo de Deus. They began to watch, and when they seen what Jesus said coming to pass, they got out of there. Eles começam a observar, e quando eles viram acontecer o que Jesus havia dito, eles saíram. Let me tell you, you better get out too, brother. E deixe-me lhe dizer, é melhor você sair também, irmão. Wait till we get through in a few minutes. Find out how close we are. Espere, até terminarmos em poucos minutos, descubra quão perto estamos. Oh, Jesus said that same thing would be taking place just before His coming again. Oh, Jesus disse que aquela mesma coisa estaria acontecendo pouco antes de sua vinda novamente. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Como foi nos dias de Sodoma, então assim seria na vinda do Filho do Homem. Promised it, sworn by it, God did, and so forth, so it has to be here. Prometeu isto, jurou por Deus que faria, e assim por diante. E então isto tem que acontecer aqui. Now, I want you to really just take off the raincoat from around your heart. Agora, eu quero que você realmente apenas tire a capa de chuva que envolve o seu coração. Take down the umbrella. Tire o guarda-chuva. Just set your Methodist umbrella over in a corner, your Baptist over in a corner, and your Pentecostal over in a corner, and let's look at God's Word. Apenas deixe o seu guarda-chuva metodista em um canto, o seu batista em um canto, o seu pentecostal em um canto, e vamos olhar para a palavra de Deus. Vem! You set them all over there now, and let's look at it, see? Apenas coloque todos eles ali agora e vamos olhar nisto. Vem! The Bible predicted it by Ezekiel the prophet, and the Holy Spirit come and done just exactly like it said, and even little babies. A Bíblia predisse através de Ezequiel, o profeta, e o Espírito Santo veio e fez exatamente como ele disse, e até mesmo os pequeninos
The Bible, the historian said, now remember, the Bible said, don't spare nothing. A Bíblia, os historiadores disseram, agora recordem, a Bíblia disse, não poupes nada. Little or young or old or all. Pequenos ou jovens ou velhos ou ninguém. All that hasn't got this seal of God would be marked otherwise. Todos que não tiverem o selo de Deus serão marcados de outro modo. And look who was marked out of it. Veja quem foi marcado fora disto. Lifelong men who gave their lives for the clergy. Priests and renowned men. Great priests and scholars. Homens que por longo tempo deram suas vidas pelo clero. Sacerdotes e homens renomados. Grandes sacerdotes eruditos. How many knows that's true? For sure. Sure it's true. Agora, quantos sabem que isto é a verdade? Ora, claro que é. Claro que é verdade. Just as holy, just as sweet, perhaps fine people, citizens of the country. Apenas como eruditos, simplesmente tão santos, tão dóceis, talvez boas pessoas, cidadãos da nação. But that's no excuse. Mas isto não é desculpa. When God sends something and you fail to walk in it, then you're out. That's all. Quando Deus envia algo e você falha em andar naquilo, então você está fora. Isto é tudo. You either do or you don't. That's the way it was. Ou você faz ou não. É assim que isto era. All that didn't get in the ark drowned, and that was all there was to it, no matter who they were. Todos que não entraram na arca se afogaram, e aquilo era tudo que havia para isto. Não importa quem eles fossem. That's the same thing. All that's not in Christ today will perish without Christ. Amen. It's true. Esta é a mesma coisa. Todos que não estão em Cristo hoje perecerão sem Cristo. É verdade. So you can't say, I'm a Methodist or Baptist or Pentecostal or anything else. You've got to be of Christ. Então você não pode dizer, eu sou um metodista, ou um batista, ou um pentecostal, ou qualquer outra coisa. Você tem que ser de Cristo. And if you're of Christ, you do the works of Christ. E se você é de Cristo, você faz as obras de Cristo. That bears record and proves that it is. Aquilo testifica e prova que é isto. It's just as clear as the Scripture. I know how to say it. Isto é simplesmente tão claro quanto as Escrituras. É o que eu sei dizer. That's just as plain as the nose on this big face, or a big nose on this face of mine, rather. That's right. Isto é simplesmente tão claro como o nariz nesta grande face. Ou melhor, este grande nariz nesta minha face. Isto é correto. Now, notice how he did it. Agora observem como ele fez isto. Now the ones that was warned got away. Agora eles estavam, aqueles que foram advertidos fugiram. And all the rest of them went in the city, and the historian says that they eat all the grass off the tree. E todo o restante deles foram para a cidade, e o historiador diz que eles comeram todas as folhas das árvores. Titus surrounded it, the city. Tito assediou a cidade. City of Jerusalem, it was designated. A cidade de Jerusalém, ela foi designada. Now, our time is designated to all the world. Agora, no nosso tempo, todo mundo é designado. But this was to the city of Jerusalem, to the Jews only. Mas isto foi para a cidade de Jerusalém, só para os judeus. And Titus, when he came in, he shrouded the city, kept them in there 2 or 3 years. E Tito, quando ele entrou, ele cercou a cidade, os manteve ali por 2 ou 3 anos. And when he did, they eat the grass off the trees, the bark off of the trees, the grass off the ground, and even bore one another's children and eat it. E quando ele o fez, eles comeram as folhas das árvores, as cascas das árvores, o capim do chão, e até mesmo cozinhavam os filhos uns dos outros e comiam. Mothers bore their babies and eat it. Wow, mad. As mães cozinhavam seus bebês
e os comiam. Selvageria, loucura. Then finally, when he broke in, he slaughtered and killed until the blood ran out the gates of the city. Então, finalmente, quando ele entrou, ele assassinou e matou até o sangue correr para fora dos portões da cidade. A great God who's full of love. He is full of love. Grande Deus, o qual é cheio de amor. Ele é cheio de amor. In order to be love, he has to have judgment, to be just. A fim de ser amor, ele tem que ter julgamento para ser justo. So he is a merciful God tonight. Então ele é Deus misericordioso nesta noite. But my friend, when you stand before him at judgment on that dark, cloudy day, he'll be a God full of anger. Mas, meu amigo, quando você se colocar diante dele no julgamento, naquele dia escuro e nublado, ele será Deus cheio de ira. Bible said so in his wrath. A Bíblia diz assim, em sua ira. I was down on the front and I was cutting had a cutter down there of stone from Colorado. Eu estava descendo a estrada e eu estava cortando Havia talhador de pedras ali embaixo do Colorado. He had some stone. Ele tinha algumas pedras. And he was cutting a little stone I wanted to take to my little girl for a little thing to go on her neck, a little cross. E ele estava lapidando uma pedrinha que eu queria levar para minha garotinha colocar em seu pescoço, uma pequena cruz. And so he said, show me where to cut it. E então ele disse, corte-a você. Me mostrou onde lapidá-la. It was all clear and then it looked like kind of ragged, like clouds hanging down. E ela era toda clara, então ela tinha uma parte que parecia tanto áspera, como nuvens carregadas. And I put that at the top of the cross. E eu coloquei aquela parte no topo da cruz. The lady said, why would you do that? Won't you cut the pretty clear part out here? E a senhora disse, por que você faz isto? Por que você não lapida a parte clara e bonita aqui? I said, the cross is not pretty. Eu disse, a cruz não é bonita. It's an emblem of suffering and shame. É emblema de sofrimento e vergonha. She said, well, why that? Ela disse, bem, como assim? I said, that's the clouds of God's wrath. Eu disse, estas são as nuvens da ira de Deus. God poured his wrath out upon Christ who took my place at Calvary. Deus derramou a sua ira sobre Cristo, o qual tomou o meu lugar no Calvário. He died under the judgments and wrath of God. Ele morreu sob julgamentos e ira de Deus. God poured out his fierce judgment upon him, and he took my place. Deus derramou seu impetuoso julgamento sobre ele, e ele tomou o meu lugar. I said, I was a sinner, and he took my place. Eu disse, eu era pecador, e ele tomou o meu lugar. I noticed tears coming up in the woman's eyes. E eu observei lágrimas brotando nos olhos da mulher. I said, we are sinful, and we have no hope. Eu disse, nós somos pecadores e não temos nenhuma esperança. But God know that we had to stand these judgments, and Jesus took them for us. Mas Deus sabia que teríamos que suportar esses julgamentos, e Jesus os tomou por nós. And them clouds hanging over the cross was God's wrath pouring out upon him. E aquelas nuvens carregadas sobre a cruz são a ira de Deus sendo derramada sobre ele. And he bore the wrath of God in his own body that we might be free. E ele carregou a ira de Deus em seu próprio corpo para que pudéssemos ser livres. Oh, what a story, what a truth. Oh, que história, que verdade! God's wrath. Oh, a ira de Deus. Now you see how it was represented in Ezekiel, the 9th chapter of Jerusalem. Agora você vê como isto foi representado em Ezequiel capítulo 9 em Jerusalém. Now we come to Revelations.
Agora chegamos a Apocalipse. And now I'd like you that's got your pencils to write this down. E agora eu gostaria que vocês tomassem seus lápis para anotarem isso. I'd like for you to write down Revelations 14, 6 to 12. Eu gostaria que você anotasse Apocalipse 14, 6 ao 12. That's the three angels after the seven last angels. There were three special angels come forth. Did you notice that? Estes são os últimos 3 anjos. 3 anjos depois dos últimos 7 anjos. Ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isto? And now I want you to notice them three last angels. Agora eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. The first angel, that's Revelations 14, 6 to 12. The first angel had sounded the trumpet of the gospel and had the everlasting gospel preached to all the world. O primeiro anjo, isto é, Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho e tinha o eterno Evangelho para pregar para todo mundo. The second angel kind of preached a holiness gospel. See, because he said that the church had committed fornications. O segundo anjo parece que pregava um evangelho de santidade, vem, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. And the third angel roared out to escape the mark of the beast. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta.